Continuando então, coroa da santidade, em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar então a leitura a partir da página 394. Joaquim de Fiore, radical, divergente dos ensinos da Era da Paz. Joaquim de Fiore, ou Flora, foi um influente abade cisterciense do século que escreveu um grande corpo de trabalho escatológico e apocalíptico que teve efeito de longo alcance ao longo da Idade Média tardia. Ele ensinou erroneamente que os dias do Antigo Testamento eram simplesmente os dias do Pai. O tempo desde a encarnação foram então os dias do Filho, e que agora nos aproximamos dos dias do Espírito Santo, no qual guardamos uma nova revelação pública, da mesma forma que os judeus antigos, tendo recebido uma aliança válida de Deus, ainda assim esperavam uma melhor, bem como um novo depósito de fé e o fim dos tempos da Igreja Católica. A maior parte de seus seguidores eram conhecidos como franciscanos espirituais, contra os quais São Boaventura escreveu. Os ensinamentos de Joaquim de Fiore continuaram, sustentando que a Igreja joanina do Espírito substituiria a Igreja petrina. A moda típica protestante, antes que existisse o protestantismo. Ele via apenas a Igreja nascente nos primeiros séculos como digna do mais alto elogio, com a grande legalização providencial de Constantino do cristianismo sendo uma marca marcante de degradação. Mas mesmo uma compreensão básica dos fatos do legado de Joaquim indica claramente que seus ensinamentos estão seriamente em desacordo com os que Jesus dá a Luísa Picarreta e com as crenças de todos os católicos que antecipam a Era da Paz. Nos escritos de Luísa, Jesus chega ao ponto de dizer que o próprio céu está velado dentro da Igreja Católica, da qual o Papa é a cabeça. Jesus fala com Luísa, não em uma época em que esta igreja é deixada de lado, mas em que essa igreja, cuja cabeça é o Pontífice Romano, adquirirá seu pleno vigor. A própria vida de Luísa foi o exemplo por excelência de obediência e submissão à Igreja Católica institucional, a Pedro, e Jesus deixa claro que a vida de Luísa deve ser o modelo daqueles que a buscam receber o dom de viver na vontade divina. Os sacramentos e todo o ensinamento da Igreja ainda existirão. Este é o consenso unânime de todas as revelações particulares que falam da Era da Paz, mas elas serão recebidas não apenas como remédio para os doentes, como muito os tratam agora, mas antes como alimento para os saudáveis, como almas santas que agora as tratam. Então é muito importante esse trecho. Joaquim de Fiore é um nome comumente citado entre os críticos da era, porque foi mencionado no documento da Congregação em Defesa da Fé de 1992, já citado em uma sessão anterior, algumas questões atuais em escatologia. Outro trabalho promulgado sobre o cardeal Ratzinger, que os críticos da Era da Paz gravemente abusam. A parte relevante do texto é a seguinte: hoje há silêncio sobre a escatologia por outras razões, das quais destacamos uma, isto é, o renascimento da tendência de estabelecer uma escatologia do mundo interior. Essa tendência, bem conhecida na história da teologia a partir da Idade Média, constitui o que passou a ser chamado de herança espiritual de Joaquim de Fiore. Essa tendência é encontrada em alguns teólogos da libertação que insistem tanto na importância de estabelecer o reino de Deus como algo dentro de nossa própria história na Terra, que a salvação que transcende a história parece se tornar de interesse bastante secundário. Certamente, esses teólogos não negam de forma alguma a verdade das realidades além da vida e da história humanas. Mas, como o reino de Deus está localizado em uma sociedade sem divisões,
é introduzida a terceira era, na qual o Evangelho eterno e o reino do Espírito devem florescer. De uma forma nova e secularizada, dessa forma, um certo tipo de eschaton é trazido dentro do tempo histórico. Esse eschaton não é apresentado como um absoluto supremo, mas como um absoluto relativo. No entanto, a praxis cristã é dirigida tão exclusivamente ao estabelecimento desse eschaton que o Evangelho é lido redutivamente, de modo que tudo o que se refere às realidades escatológicas absolutamente consideradas é em grande parte ignorado. Dessa maneira, em um sistema teológico desse tipo, coloca-se na perspectiva de um messianismo temporal que é uma das mais radicais expressões de secularização do reino de Deus e de sua absorção da imanência do ser humano na história. Obviamente, este documento da Congregação em Defesa da Fé está se referindo principalmente, se não inteiramente, à teologia da libertação, que, como já discutimos, não é de forma alguma semelhante ao que é encontrado nos escritos de Luísa Picarreta e o que é inspirado pelos católicos que antecipam a Era da Paz graças à revelação privada confiável. Mas, mesmo que se tente remover essa advertência da Congregação da Defesa da Fé de seu contexto apropriado para acusar a Era do erro, a tentativa ainda falha, pois, como discutimos, a Era não diminui de maneira alguma a superioridade do céu, mas melhorá-lo. Esta distinção é óbvia em todas as revelações particulares que falam da Era da Paz e em todos os frutos e práticas vistos nos seguidores da mesma. De fato, se alguém procurar em toda igreja, em toda parte, terá dificuldade em encontrar um único grupo de católicos que são menos propensos ao erro de priorizar o iminente, temporal, em detrimento do transcendente, eterno, do que aqueles que se dedicam à revelação privada confiável e aguarda em oração a Era. Antes de deixar o tópico de Joaquim de Fiori, devemos observar, por uma questão de justiça e verdade, que ele era um homem muito piedoso e santo, que não era um herege formal, porque seus ensinamentos não foram condenados até depois de sua morte. Embora, francamente, ele deveria saber melhor, sem precisar de uma condenação formal da igreja, o próprio Dante declarou que Joaquim era dotado de um espírito profético. Joaquim de Fiori foi até admirado por vários papas durante a sua própria vida. A respeito de Joaquim de Fiori, a Nova Católica, na Enciclopédia Católica, aponta que ele submeteu publicamente todas as suas obras ao julgamento da Santa Sé, mas morreu antes que qualquer julgamento fosse proferido. Os contemporâneos testemunharam seu amor a Cristo, seu fervor na missa, sua eloquência inspiradora na pregação, gentil e puro, ele amava todas as criaturas e vivia em extrema pobreza. Não deveria surpreender saber que um homem tão santo e estudioso como Joaquim tropeçou em algumas verdades, pois, de fato, sua intuição de que haveria uma nova era da paz que surgiria no mundo, é claro, em si está absolutamente correta. O fato dele ter misturado heresias com essa verdade não deve levar ninguém, como diz o velho ditado, a jogar o bebê fora com a água do banho. E concluímos que tudo o que ele ensinou era uma heresia. Como os ensinamentos de Joaquim chegaram ao que poderia ser considerado somente específico marca do dispensacionalismo, passamos agora a considerar brevemente essa heresia de maneira mais ampla. Então vamos falar sobre a heresia do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, em sentido amplo, é uma heresia comum nos círculos protestantes e não é uma acusação seriamente lançada contra muitos crentes católicos da Era da Paz, porque mesmo os críticos mais ferozes da Era da Paz reconhecem que isso seria um tiro no escuro. Os dispensacionalistas, concluindo corretamente que há uma distinção acentuada entre as épocas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, conclui que outra ruptura semelhante ocorrerá no futuro, dispensando os requisitos do tempo do Novo Testamento, que serão substituídos por aqueles de um tempo para vir.
O erro dos dispensacionalistas é que eles não reconhecem que o Novo Testamento contém a eterna aliança, o eterno evangelho que nunca passará e do qual nunca seremos dispensados. Como foi demonstrado repetidamente ao longo deste capítulo, as revelações de Luísa não implicam um indício de dispensação do depósito da fé em geral ou de um item de seu conteúdo. Verdade. Nossa, muito verdade isso mesmo. A Era da Paz em outros lugares. Antes de nos voltarmos para as revelações de Luísa sobre a Era da Paz, vamos dedicar algum tempo para ver quão predominantes são as profecias relativas a ela virtualmente em todos os lugares no catolicismo. Quase todos os padres da Igreja acreditavam na Era da Paz. Quase todas as revelações particulares que tocam o fim dos tempos profetizam essa era. E este magistério, e até o magistério papal do século XX, fala claramente da Era da Paz. As Escrituras também profetizam essa era. No entanto, como grande parte do capítulo anterior foi gasto discutindo as várias profecias do Novo Testamento da era, e especificamente refutando as interpretações errôneas dela que descartam a era, a fim de evitar redundância desnecessária, elas não serão incluídas neste capítulo e iremos, em vez disso, considerar as profecias do Antigo Testamento. Os padres da Igreja. A primeira coisa que deve ser entendida com os ensinamentos dos padres da Era da Paz e do Milênio é que já afirmei várias vezes, mesmo se, como todos os argumentos dos críticos da era, que rejeitam como heresia o acordo do milênio pela maioria dos padres da Igreja estavam corretos, esses argumentos ainda não teriam influência na realidade da Era da Paz descrita por Jesus a Luísa e tantos outros. Lembre-se de que esta Era da Paz, de forma alguma, depende dos ensinamentos dos padres da Igreja no milênio. O último é uma sobreposição inspiradora, mas não é de modo algum a justificação necessária que, se refutada, refuta a Era da Paz. A Era da Paz está chegando e ninguém pode pará-la. Essa realidade não depende de que esta ou aquela interpretação dos pais ou do livro do Apocalipse seja vindicada ou condenada. O Deus Todo-Poderoso também não mudará seus planos de não ofender alguns apologistas, que serão escandalizados quando virem a criação restaurada à sua dignidade original. Dito isto, parece claro que os ensinamentos milenares dos padres da Igreja, sobre os quais existe quase um consenso entre eles, falam da mesma coisa que Jesus revela a Luísa como a Era da Paz, que é o reino da divina vontade na terra. Os padres da Igreja sustentavam que os 7 dias da criação eram análogos aos 7 milênios da história da humanidade. Assim como nos dias da semana e nos dias da criação, o último é reservado para o descanso. Os últimos milênios da vida na terra seriam de descanso. Ao falar contra o reino de paz, algumas disputas que os padres sustentaram que os dias da criação eram de fato análogas às eras vindouras, mas ninguém menos que o Papa Bento XVI ensinou isso dizendo: os padres da Igreja consideraram os 6 ou 7 dias da narrativa da criação como uma profecia da história do mundo, da humanidade. Para ele, os 7 dias representam 7 períodos da história, posteriormente também interpretado como 7 milênios. Como Cristo, deveríamos ter entrado no último, ou seja, o 6º período da história, que seria seguido pelo grande sábado de Deus. Mais tarde, no mesmo discurso, Bento XVI disse aos que insistem que a história está fadada a se tornar cada vez pior com o passar do tempo, até a segunda vinda de Cristo: hoje também existem pontos de vista que veem toda a história da Igreja no 2º milênio como um declínio gradual. Alguns veem esse declínio como já tendo começado imediatamente após o Novo Testamento. Pelo contrário, de fato, opera Christi non defunt, sed professunt. Eu entendo o que quer dizer isso. As obras de Cristo não retrocedem, mas avançam. Ah, tá. É isso que quer dizer. Opera Christi. Lembremos também de uma sessão anterior que os ensinamentos de Santo Agostinho não impedem a antecipação de um glorioso reinado de paz. Então agora vamos considerar
os ensinamentos de outros padres da Igreja sobre esse assunto. Como as citações se explicam, vou listar algumas delas aqui para você. Lembre-se de que o objetivo não é defender essa ou aquela opinião escatológica precisa de qualquer pai, mas apenas provar que os padres em geral apoiavam a noção de um reinado glorioso de paz antes do fim dos tempos.